Olá, pessoal! Há muitos milênios antes de você e eu nascermos neste mundo, para vivermos na face da Terra, como está acontecendo hoje, já existiam pessoas que se empenhavam, que trabalhavam em favor da mentira, para que a mentira pudesse existir e assim fazer com que a verdade não pudesse mais ser falada ou conhecida. E isso só foi se agravando ao longo do tempo, até chegar em nossa época, no século XXI, onde a verdade está sendo escondida, porque a mentira faz isso acontecer. E como aconteceu no passado, hoje também existe muitas pessoas que estão trabalhando para manter a mentira e manter a verdade encoberta por debaixo dos panos, escondida da maioria da humanidade hoje. Isso significa que a maioria da humanidade hoje não sabe de fato e de verdade o que significa verdade. Elas desconhecem. O que elas conhecem mais é mentira. Elas foram condicionadas à mentira. Foram ensinadas nas escolas e universidades pela mentira. E isso é que causa o engano em que a humanidade está envolvida e enredada hoje. Porque a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está nessa condição de não saber o que significa verdade. Porque ela está acostumada com a mentira. E uma das coisas que a inversão de valores faz é promover a mentira e tentar acabar com a verdade, tentar fazer a verdade ser sepultada, fazer a verdade ser morta para a maioria das pessoas hoje. Essa é a realidade em que vivemos. O mundo é assim, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, nós, hoje, praticamente, não sabemos o que significa verdade. Infelizmente, essa é a nossa condição. Mas nós devemos ficar assim? Nós devemos continuar com isso? Devemos continuar sem saber o que significa verdade? Não. E para que isso não aconteça, tanto você como eu devemos começar a buscar a verdade, historicamente falando, desde o princípio, para que possamos conhecer profundamente o que significa a verdade neste mundo, para conseguirmos acordar e ver a realidade que a verdade vai nos mostrar. É assim que tem que ser. Então, nós não podemos ficar mais acomodados, amoldados e conformados com a mentira, como se a mentira fosse algo normal e certo e aprovado. Não, a mentira é totalmente condenável, é algo execrável, é algo abominável, tanto para mim para com você. Então, nós devemos entender isso hoje, porque nós não podemos viver de mentiras. Nós não podemos aceitar a mentira como se fosse verdade. Não podemos aceitar o fato de que se diz que uma mentira dita mais de 1000 vezes torna verdade. Não podemos aceitar isso. Se você é um ser humano consciente, assim como eu sou um ser humano consciente, então não devemos dar valor a isso. Não podemos dar ocasião à mentira. Não podemos se tornar reféns da mentira, como se a mentira fosse algo bom e agradável. Não é. É perigoso, é gravíssimo. É um erro que está destruindo a humanidade hoje. Essa é a realidade. Quantas pessoas morreram já nesse mundo sem conhecer a verdade? São milhares, talvez milhões. Porque tudo o que acontece nesse mundo tem pessoas, tem sociedades secretas, tem religiões, seitas, que elas procuram promover sempre a mentira. Porque
Muitas pessoas hoje não estão firmadas na verdade. Esse é um fato, pessoal, que está acontecendo hoje, no século XXI. Assim como aconteceu no passado, e possivelmente vai continuar até o fim dos tempos. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, de nossa parte, como seres humanos conscientes, sábios, prudentes, inteligentes, nós devemos nos empenhar com avidez para conhecer a verdade profundamente, se aprofundar na verdade, para que possamos viver e andar na verdade. Isso é bom, é agradável. Isso é o que vai trazer bons resultados para a sua vida e para a minha vida, e para a vida da humanidade de forma geral. Então, se nós quisermos que esse bem aconteça na humanidade, temos que nos esforçar para que isso aconteça. E a única maneira de fazer isso é falando a verdade. Falando a verdade sempre. Quanto mais falarmos a verdade vai começar a prevalecer. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nenhuma mentira pode prevalecer contra a verdade. Isso é verdade. Então, nós devemos começar a querer a verdade. Tem muitas pessoas que dizem que odeiam a mentira. Mas será que elas odeiam mesmo a mentira? Porque se elas odeiam a mentira, elas deveriam sim agir em favor da verdade. E não ficar consentindo com a verdade. Não ficar sendo cúmplice da mentira. Elas não deveriam consentir, ou melhor, elas não deveriam consentir com a mentira. Elas não deveriam ser cúmplices da mentira. Elas deveriam consentir com a verdade. Então, isso mostra que nós devemos sim falar a verdade com o nosso próximo e deixar a mentira. Mentira é algo errado, é algo nocivo, é algo inconveniente para você e para mim. Em qualquer época da humanidade é assim. Não deixe que ninguém te convença o contrário. Porque o contrário é o que está acontecendo hoje. Por que o contrário é o que está acontecendo hoje? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, se deixou vencer pela mentira. E aquele que é vencido pela mentira se torna escravo da mentira. E a maioria da humanidade hoje está nessa condição de ser escravo da mentira. Porque se acostumou demais, se amoldou, gostou da mentira. Mentira, muitas vezes, para muitas pessoas é algo bom, é algo certo se falar. Só que essa pessoa está totalmente pervertida, está com a mente cauterizada pela mentira. Mas nós não devemos agir assim mais. É hora de acabar com isso definitivamente, cortar o mal da mentira pela raiz profundamente, para que ele não cresça mais nas futuras gerações. Para que as futuras gerações possam conhecer o que significa verdade. E isso tem que acontecer conosco, a partir de hoje, dessa geração, para que as futuras já possam viver num ambiente, em um mundo, onde a verdade prevaleça, onde a verdade seja algo certo e a mentira seja algo errado. Porque a mentira sempre foi errado. O que está fazendo a mentira hoje se tornar algo certo é a inversão de valores. As pessoas invertem o valor da verdade e passam a aprovar o valor da mentira. Isso é sofismas, isso é raciocínios falazes, isso são argumentos falsos usados com aparência verdadeiros, que as pessoas acreditam nisso. Mas nós não devemos agir assim em tempo algum. O nosso objetivo na vida, neste mundo, é falar a verdade. Esse tem que ser o nosso compromisso. Nós temos que ser leais à verdade em todo o tempo. Não importa se o mundo inteiro está contra nós, se a maioria prefere a mentira, mas você e eu, como pessoas conscientes e prudentes, temos que ficar a favor da verdade sempre. Então, eu vou ler um texto aqui que vai mostrar que muitas pessoas não conhecem o que significa verdade. E esse texto está aqui no Evangelho
segundo João. E ele fala sobre isso. Então está escrito assim: então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus veio ao mundo com o objetivo de dar testemunho da verdade. Será que você veio a esse mundo para dar testemunho da verdade? Ou você está dando testemunho da mentira? Porque o Senhor Jesus veio ao mundo com o objetivo de dar testemunho da verdade. Não seria esse também o nosso objetivo, nosso propósito, dar testemunho da verdade? Mas, infelizmente, hoje, a realidade mostra que muitos estão dando testemunho da mentira. Com qual objetivo? Com qual objetivo alguém daria testemunho da mentira? É essa questão que deve ser pensada. Porque o exemplo que o Senhor Jesus nos deu, e que é o mesmo que nós deveríamos seguir, é que deveríamos ter o objetivo de dar testemunho da verdade sempre. A humanidade, de forma geral, isso tinha que acontecer na humanidade de forma geral, ou seja, de forma unânime, com todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, falando a verdade, dando testemunho da verdade. Mas nós podemos ver claramente que não é bem assim que acontece. Então, ele diz: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, que tem a verdade como algo próprio em sua vida, como algo típico, como algo essencial, como algo verdadeiro, como algo profundo. Todo aquele que é da verdade mesmo, de fato de verdade, essa pessoa ouve a voz do Senhor Jesus, sim. Isso é verdade. Mas aqueles que não são da verdade e que são da mentira, não tem como ouvir a voz do Senhor Jesus, nunca vai ouvir. Porque é da mentira e não é da verdade. E existem muitas pessoas hoje, infelizmente, que são da mentira. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos. Olhe a pergunta que Pilatos vai fazer ao Senhor Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos perguntou ao Senhor Jesus que é a verdade. Se ele fez essa pergunta a Jesus, que é a verdade, isso mostra que Pilatos, que era o governador romano na época ali em Israel, em Jerusalém, ele não sabia a verdade. Não era algo típico dele. Ele não conhecia, ele não vivia, ele não andava na verdade. Quando o Senhor Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve minha voz, Pilatos ficou impressionado com aquilo. Porque até então ele não sabia o que significa a verdade. Por isso ele perguntou: que é a verdade? Se ele perguntou é porque ele não sabia. E será que hoje, no século XXI, muitas pessoas não estão nessa mesma condição de Pilatos, de não saber o que significa verdade? Com certeza sim. Então, é necessário conhecer o que significa verdade, conhecer profundamente, estar inteirado da verdade, completamente, estar conscientizado da verdade. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Então nós devemos nos empenhar com diligência cada vez maior, nos esforçarmos para conhecer o que significa verdade, para quando alguém nos perguntar o que é a verdade, possamos dar uma resposta satisfatória para essa pessoa. Uma resposta eficaz, uma resposta verdadeira, uma resposta que faça a pessoa saber de fato, de verdade, o que significa verdade. Porque muitas das vezes ela não conhece. Pilatos não conhecia. Por isso ele perguntou o que é a verdade. Ele deveria ouvir essa resposta para saber o que é verdade. Hoje, muitas pessoas precisam ouvir a verdade para saber o que significa verdade.
Porque muitas coisas que estão acontecendo hoje no mundo são mentiras. E é isso que as pessoas conhecem. Mentiras. As pessoas conhecem mentiras, não conhecem a verdade. A respeito de muitas coisas que foram escondidas por causa das mentiras que foram faladas, foram fabricadas por teorias científicas, enfim. A verdade realmente foi escondida da maioria da humanidade até hoje no século XXI. E isso não pode continuar. Então, é necessário haver um esforço da sua e da minha parte em favor da verdade, para falarmos a verdade para os nossos filhos, para as pessoas que conhecemos, para nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que nós vemos. É preciso falar a verdade para essas pessoas, porque muitas delas não conhecem o que é verdade. É hora disso acontecer. É hora disso acontecer mesmo. Só dessa forma a verdade irá prevalecer. Então, nós devemos fazer isso. E eu espero que todos entendam isso. E façam isso sim, para que as pessoas possam deixar a mentira e possam falar a verdade uns com os outros para sempre. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui. Eu espero que todos entendam essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.